Bom galera, sejam bem-vindos ao meu curso de fotografia. Esse primeiro vídeo aqui vai ser mais uma introdução para mostrar a vocês como as coisas vão andar, como que a gente vai trabalhar aqui. Eu tentei ao máximo ao longo do curso não deixar você só na falação e só nos exemplos assim, porque eu acho que quando a gente realmente pega e faz, a coisa acontece muito mais fácil, né? Ela acontece mais fluida e vocês aprendem fazendo. Eu acho que isso é muito importante na fotografia, porque não tem um manual para te ensinar como fotografar, né? Muita gente pensa que você vai aprender a fotografar a partir do momento que você aprender a mexer numa câmera, ou a partir do momento em que você aprender a lidar com lentes ou qualquer outro tipo de coisa que envolva equipamento, mas não funciona desse jeito, sabe? É claro que o equipamento ele vai te auxiliar, muitas das vezes ele vai fazer com que o resultado fique bem melhor do que com equipamentos que não são assim próprios para isso, mas assim, eu tenho certeza que a visão do fotógrafo ela é muito mais importante do que o equipamento, porque eu conheço muita gente, por exemplo, que tem equipamentos super legais, tem equipamentos de ponta, mas não conseguem resultados assim bons porque não sabem fotografar, tá? E eu desacredito muito do tipo de coisa que as pessoas falam que as pessoas nascem sabendo fazer isso, assim como cantar ou dançar, ou e assim a mesma coisa para fotografar, tá? Eu desacredito muito disso porque todos nós nascemos iguais, a única coisa que muda é a nossa vivência, a nossa experiência, e são essas coisas que vão fazer com que a gente aprenda coisas que outras pessoas não sabem, entende? Então eu acho importante vocês terem em mente que vocês vão aprender a partir do momento que vocês querem aprender, né? Eu vou estar aqui para auxiliar vocês, vou fazer de tudo para que vocês consigam atingir os objetivos na fotografia, como vocês sabem, né? Você comprou o curso, a gente tem um grupo pessoal em que vocês podem tirar dúvidas comigo o tempo inteiro, ok? Junto com o curso vocês receberam uma apostila em PDF no e-mail, que é um material. Ela é um resumo de cada tópico que a gente vai conversar aqui e tem algumas atividades no final dela também. O que eu aconselho vocês a fazerem, a manterem de ritmo é o seguinte: por exemplo, a gente tem o primeiro módulo que é a introdução a câmeras, né? Que eu vou mostrar para vocês como uma câmera funciona, vou falar o básico do básico e vou ensinar para vocês como dar uma configurada rápida nela para atingir uns objetivos legais. O que eu aconselho é que vocês abram essa apostila antes do vídeo começar, do vídeo do módulo que você abriu começar. Vocês abrem ela, deem uma lida nela e daí vocês dão uma notada no que vocês acham importante e aí assiste o vídeo, tá? É legal que você já entre no vídeo sabendo o que você vai aprender ali e não pegar a coisa de uma vez, porque meio que pode dar um choque e você não lembra. A gente vive num século que a gente é muito imediatista. Eu acho que isso é um problema muito sério que a gente tem. É que a gente não presta muita atenção no que a gente tá vendo, sabe? A gente assiste, a gente absorve, mas lembrar mesmo a gente não lembra. Eu tenho certeza que assim que esse vídeo acabar, você não vai lembrar de pelo menos 60% das coisas que eu falei aqui. Então é importante que pro curso vocês peguem a apostila, deem uma lida e depois reservem um papel ou um iPad ou seu celular mesmo ali, um bloco de notas, para você ir anotando coisas que você acha importante, tá? Existem algumas coisas que eu vou falar durante o curso e que eu não vou me aprofundar muito porque não é muito relevante. Então pode acontecer que no meio dessas coisas que eu não julgue relevante, você se interesse por algum assunto que você queira pesquisar depois. Então é legal que vocês tenham alguma coisa em mãos para conseguir anotar ali e depois, entende? Pesquisar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais sobre aquele assunto. Eu acho isso muito interessante. Vocês sabem que o nosso curso é dividido em alguns módulos, né? Tem diversos vídeos que vão tratar de assuntos específicos e que vão provavelmente conversar entre si. A gente vai conversar um pouco sobre ângulo e composição, que são duas coisas muito importantes na fotografia. E dentro de ângulo e composição a gente também vai tocar sobre o assunto de cor. A cor em si, ela é um assunto muito amplo. A cor, ela é, na minha opinião, uma das coisas mais influenciáveis de todas, assim, né? Ela quem vai conseguir guiar toda a obra que você está fazendo de acordo com o tema que você está explorando, esse tipo de coisa. O mesmo vale para fotografia, tá? Isso eu tô falando mais de fotografia profissional, fotografia publicitária, que são aquelas fotografias meio que de moda ou de comida, pode ser esse tipo de coisa também. A cor vai influenciar muito nesse tipo de coisa. Existe um livro que se chama Psicologia das Cores, em que ele vai meio que te mostrar assim quais são os sentimentos que você adquire ao olhar para uma cor específica. Eu
não concordo 100% com esse livro, porque ele tá um pouco desatualizado. Por exemplo, ele fala muito que preto ou vai ser cor de luto ou vai ser cor de luxo, né? São essas duas atribuições. Eu até concordo que o preto seja uma cor de luxo, sim, mas eu acho que ao longo dos tempos, assim, a gente acabou deixando o preto mais pra uma coisa exclusiva e não luxo ou luto, sabe? Eu acho que isso é muito redundante. Por exemplo, a gente tem o Uber Eats, que é o sistema de entrega de comida da Uber. Ele é todo preto, sabe? O ícone dele é preto com verde, é uma coisa que foge totalmente ao tipo de coisa de comida, né? Porque comida a gente sempre tem em mente que vai ser alguma coisa vermelha ou amarela, porque são as cores que despertam fome na gente. Mas a Uber trabalhou preto e verde, então acho que cor é uma coisa muito... uma coisa que vai atualizando, sabe? A gente não dá significado para as cores, o mesmo significado o tempo inteiro. Ele também fala no livro que azul é a cor da esperança, da liberdade, cor que remete mais a espaço, assim, sabe? Espaço pessoal. E eu já não concordo muito com isso. Eu acho que azul ele é uma cor mais original, é uma cor mais que vai transmitir personalidade do que te dar espaço para ser livre, sabe? É bem específico. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre cores, sim, não uma coisa muito aprofundada, mas eu recomendo que vocês comprem esse livro, caso vocês se interessem por esse assunto, porque por mais que você não vá seguir essa carreira, ou por mais que você não vá estudar nada que seja relacionado à fotografia ou esse tipo de coisa, é interessante que você tenha esse livro, porque é uma coisa que todo mundo tem contato o dia inteiro, sabe? Então é legal que você leia e que você entenda por que as marcas trabalham tipos de cores, ou por que uma foto foi tirada com aquela roupa daquela cor, sabe? É legal que vocês entendam, porque aí vocês vão conseguir exercitar o cérebro de vocês, que é outro ponto muito importante na fotografia. Eu acho que antes de qualquer equipamento, qualquer configuração, qualquer composição, qualquer ângulo que você for trabalhar, você tem que trabalhar a sua criatividade, a sua mente. Eu diria que na fotografia o mais importante de tudo é que você tenha muita referência na sua cabeça. Eu não falo só de fotografia, eu falo de filme, de série, de música, porque tudo isso vai juntar e vai fazer com que você consiga construir algo legal, sabe? Então é interessante que vocês fiquem exercitando o cérebro de vocês o tempo inteiro. Seja com videoclipes, seja com músicas em geral, com filmes, eu acho muito importante, porque o filme ele é fotografia em movimento, né? A gente tá conversando sobre uma arte que ela é contínua, ela não é aquela coisa estática. Então é muito mais difícil você manipular um vídeo do que você manipular uma fotografia. Eu vi isso mudar bastante comigo. Eu não era o tipo de pessoa que assistia série ou muito filme. Eu ficava sempre preso a uma coisa só, e daí os resultados que eu tinha, tanto em vídeo quanto em foto, eles eram sempre os mesmos, sabe? Aí eu decidi mudar isso, eu decidi comprar uns livros, comecei a ver muita série, eu assisti muita série mesmo. Comecei a explorar mais o Instagram. Eu acho que o explorar do Instagram ele é uma ferramenta muito interessante, só que você tem que saber usar, porque na maioria das vezes eu vejo explorar das pessoas, tem tipo Anitta, tem... Não tô falando que esse povo não é assim inspiração pra fotografia, tô falando que o explorar ele pode ser muito além do que ele é, sabe? Eu vejo muita gente com explorar tipo de fofoca, sabe? Ah, não sei o que, cantor não sei o que, fez isso, pipipi, popopô. Sabe, isso não vai acrescentar em nada na sua vida. É claro que eu não tô falando pra você deixar de ler esse tipo de coisa. Seu Instagram, você lê o que você quiser. Mas se a gente for conversar sobre inspiração para foto, dá para você usar o Explorar como uma ferramenta muito interessante. O meu Explorar, por exemplo, ele tem muita foto de fotógrafo, assim, de antes e depois, sabe? É uma coisa interessante porque você consegue exercitar o seu cérebro de forma fotográfica, começar a enxergar as coisas de forma fotográfica. Eu acho isso muito interessante. Então, é uma coisa que vale a pena e que eu recomendo vocês fazerem muito, sabe? Vão procurando alguns fotógrafos. Se vocês quiserem, entrem no meu Instagram, vai na lista de pessoas que eu sigo, porque tem bastante fotógrafo legal ali, sabe? Tem muita coisa que vocês podem pegar como referência e que vai ajudar vocês a trabalhar no futuro. Então, acho interessante. Eu também, mais no finalzinho do curso, vou falar sobre 3 tópicos muito importantes de Photoshop, Lightroom e Instagram, tá? O Instagram ele é um brinde que vai junto com o curso para qualquer pessoa que comprar. É mais algumas coisas que eu queria levantar com vocês que eu percebi no Instagram nos últimos meses, assim, são coisas que eu acho que dão certo e que eu acho interessante passar para vocês também. Então eu decidi chamar isso de Instagram Secrets, meio que para revelar alguns segredos assim, mas não são bem segredos, são coisas que eu percebi, que eu exerci
e que eu fui notando que dão certo. E mais em lado de Photoshop e Lightroom, isso vai ser uma coisa mais voltada para computador. O Lightroom não, porque a gente tem aplicativo no celular. Não é porque é para computador que você não tem que assistir, tá? Se você não tiver o Photoshop no seu computador e etc. Eu digo isso porque, assim, é legal que vocês aprendam, porque aí quando vocês tiverem a oportunidade de sentar e mexer em um, vocês já vão saber o que vocês vão estar fazendo, sabe? Então não pensem que é porque você não tem que você não pode aprender. Você pode sim, você deve, tá? E é legal adquirir conhecimento de todos os tipos, mesmo que você não entenda como funciona ou que você não tenha acesso àquilo naquele momento. A gente também vai conversar sobre alguns aplicativos de celular para meio que mostrar a vocês como melhorar fotos simples, como editar aquilo dali de uma forma que não fica uma coisa muito exagerada e que não fica uma coisa pá, sabe? Aprender a dar valor à qualidade da fotografia, tá, gente? Então eu vou indicar alguns apps. Dessa vez a gente vai trabalhar com Android e iOS. Então sempre que eu indicar um aplicativo para Android, eu vou indicar um aplicativo para iOS e vice-versa, tá? Porque não é sempre que tem um aplicativo pro outro, não é sempre que um funciona com o outro, né? Já aconteceu muitas vezes de ter os aplicativos em ambas as lojas, mas em um funciona, em outro não funciona. E mais aí, pro meio do curso, a gente também vai conversar sobre luz, flash e foco, tá? A conversa sobre luz, flash e foco, ela vai fugir um pouco da fotografia e vai aplicar mais no mundo, assim, sabe? Vocês meio que lidarem com a luz no ambiente e saberem entender como que isso funciona numa câmera e tal, mas não de uma forma muito fotográfica, sabe? Eu acho que o luz, flash e foco, ele é mais você entender como que essa coisa vai dispersar no mundo real pra você conseguir aplicar a fotografia, tá? Eu posso estar falando muito difícil assim, mas na hora que a gente for conversar sobre, vocês vão entender que a coisa é bem fácil e que é tudo bem simples, tá? Não tem segredo nenhum, a gente não tá falando de um bicho de 7 cabeças, tá? São coisas bem simples. E é claro que se ficar alguma coisa assim no ar aqui nos vídeos, vocês têm o Telegram, vocês podem conversar comigo. Se quiserem mostrar resultados que vocês estão obtendo dos exercícios que eu passei na apostila, interessante, tá? Pode mostrar sim. Aí uma coisa que eu quase me esqueci. Na lista de atividades, cada tópico tem 5 questões. Uma dessas questões é um desafio fotográfico, ou seja, você vai ter que tirar uma foto para você ter o resultado e ver como é que funciona mais ou menos. Esse resultado você vai me enviar por e-mail, tá tudo descrito na apostila, tá? Vai ter uma data certa para vocês enviarem, para eu dar um retorno a vocês e mostrar o que deu certo e o que não deu certo. Esse curso daqui tem um certificado simbólico. O que significa um certificado simbólico? Eu não tenho uma assinatura reconhecida em cartório, então vocês vão receber um certificado simbólico que eu mesmo fiz, com seu nome completo e tal, falando que você cumpriu as horas desse curso, e ele só vai ser entregue para quem me der todos os desafios cumpridos, tá? Porque é só com os desafios cumpridos que eu vou conseguir pelo menos saber que você fez o curso, que você entendeu o curso. Que pode ser uma coisa até meio que hipócrita, né? Porque se você pagou pelo curso e você não faz o curso, não faz muito sentido isso. Mas é só pra manter o controle e deixar a coisa bem justa, tá? Eu envio ele por e-mail, tá tudo descrito lá na apostila. Então, quando vocês tiverem tempo, assim, dá uma pausinha, dá uma lida lá, que vai estar tudo bem descrito. Enfim, era isso que eu queria falar. E boa sorte com tudo. Espero que você aprenda bastante comigo. E vamos lá.